como é que vocês estão, os adolescentes aí, os análise teens, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô bem também, graças a Deus. Eu sou o Gustavo, tô aqui mais uma vez, né, sou amigo aí do Jonathan, do líder de vocês. Hoje eu não vim dar um vídeo sobre dicas práticas, mas dessa vez vim falar um pouco sobre a lei da colheita. Eu queria conversar com vocês, deixar Jesus me usar para falar um pouco sobre a lei da colheita, né? O que é a lei da colheita? Basicamente, a lei da colheita é que tudo aquilo que você planta, você obrigatoriamente você precisa comer. Por exemplo, um agricultor, quando ele faz uma plantação na sua horta, ele obrigatoriamente, no tempo determinado, ele precisa ir e colher aquilo que ele plantou. Isso é a lei da colheita, é a obrigação de todo agricultor. Mas quando a gente traz para as nossas vidas, a gente acaba entendendo que todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós optamos por fazer, acaba por ser uma semeadura, e nós um dia, no tempo determinado, obrigatoriamente, teremos que colher aquilo que nós plantamos. Uma ação de amor é uma plantação, que talvez seja uma colheita de amor lá na frente, certo? Às vezes você pegar aquilo que você tem e doar para um morador de rua, às vezes você gastar o seu tempo cuidando de uma vida, é uma plantação, e lá na frente você vai colher aquilo que você plantou, que pode ser aquele morador de rua aos pés da cruz, quebrantado, agora tendo uma casa, uma família, pode ser uma vida que você cuidou, agora se convertendo e se entregando para Jesus. Então todas as nossas atitudes são plantações, e um dia nós colheremos todas elas. Mas agora eu queria trazer para o âmbito geral da nossa vida, agora tratando a nossa vida de uma maneira geral, olhando toda ela como um todo. Nós chegamos a duas escolhas que nós podemos fazer, que são plantações, que são semeaduras, e essas irão definir o fim dela, como nós terminaremos a nossa vida e como nós passaremos ela por toda a eternidade. E para especificar isso, eu queria usar a história de Salomão e de Paulo, comparando eles. Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel. Quais são as duas escolhas? Nós podemos optar por viver a vida da nossa maneira, pelas paixões do nosso coração, ou nós podemos optar por viver a vida conforme Cristo nos ensina a viver, conforme a palavra dele nos ensina a viver. E Salomão, filho de Davi, assume o trono de Israel. Ele foi um cara que ele começa a ter atitudes erradas em desobediência a Deus. Deus tinha falado que não era para eles se relacionarem com mulheres de outros países, e ele acaba se relacionando, casa com 1000 mulheres. Ele gasta 14 anos da vida dele, se eu não me engano foram 14 anos, preocupado em construir um palácio para uma de suas esposas. Salomão, ele foi um cara que ele viveu totalmente entregue às riquezas desse mundo. Claro que ele começa muito bem ali sobre a sabedoria, foi o homem mais sábio, mas no decorrer da sua vida ele acaba se apaixonando tanto por essa terra, pelas coisas dessa terra, pelos desejos da carne dele, e ele entrega totalmente a isso. E essa foi a opção, essa foi a colheita, essa foi a plantação que ele fez, foi se entregar e optar pela carne dele. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, pelo contrário, Paulo foi um cara que ele tinha tudo para ser como Salomão. Ele era inteligente, ele tinha reputação, ele era um dos cabeças ali do Sinédrio, ele era um cara que tinha um conhecimento filosófico muito bom, ele tinha identidade de romano, ele falava muito bem o grego, ele tinha conhecimento da filosofia grega, mas ele fez uma escolha, ele fez uma plantação, ele deixou tudo que ele tinha, ele deixou as coisas dessa terra, ele jogou no lixo e ele optou pelo reino de Deus. Ele optou em se fazer nada para que Cristo seja tudo na vida dele. E essa foi a plantação deles. Salomão plantou e escolheu por essa terra, Paulo plantou e escolheu por Cristo Jesus. E quando nós vemos as colheitas, vemos lá em Eclesiastes capítulo 1, capítulo 2, Salomão dizendo a colheita que ele teve, e ele fala: nada faz sentido, nada faz sentido, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Por quê? Porque tudo ele fez conforme a vida dele, e quando chegou no final, ele colheu nada, porque ele plantou carne, e no final ele colheu morte. E é exatamente isso que acontece conosco quando nós vivemos baseados na nossa carne, quando nós recebemos a consequência daquilo que nós plantamos. Nós falamos: não, a minha vida não faz sentido, eu quero me matar, eu vou me embriagar, eu vou começar a puxar um beco para ver se alivia o fardo que está nas minhas costas, eu vou ficar com tal garoto, eu vou me masturbar, vou assistir pornografia para sentir um pouco de prazer. Mas você tá colhendo simplesmente a sua plantação carnal, a sua opção por essa terra. Já Paulo, aquele que passou frio por optar por Cristo, aquele que
passou fome, aquele que sofreu tantas e tantas e tantas coisas, aquele que foi caluniado pelos próprios irmãos, esquecido e abandonado por aqueles que diziam que o amavam, tudo porque ele optou por Jesus, aquele que sofreu perseguições, aquele que apanhou pelo nome que ele escolheu. No final da vida dele, ele com toda satisfação, ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo ele fala: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um plantou o mundo e colheu a morte, o outro plantou Cristo, sofreu, mas colheu a vida. E a pergunta que eu faço é: o que você tem plantado? Qual dos dois você tem escolhido no seu dia a dia? E se eu puder te dar uma dica, assim como Paulo, escolha por Jesus, escolha por cuidar de vidas, escolha por amar a Cristo, escolha por renunciar à própria vida, e lá na frente você vai colher a vida eterna, assim como Paulo falou: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e eu tô indo pegar a coroa de justiça. É isso, rapaziada, eu espero que todos vocês tenham entendido essa palavra e sejam como Paulo, que por mais que possamos sofrer, passar por perseguições, lutas e perder tudo nessa terra, possamos ter os olhos fitos em Jesus Cristo e ganhar a eternidade. Amém? Deus abençoe, amo vocês e é nóis, falou!